Pessoal, vamos lá para render esse negócio aí, para a gente terminar essa parte da química aqui, onde nós paramos a semana passada. Eu estou na aula 15, né? Que é a aula 15, da apostila de vocês, e os exercícios aí são os exercícios da apostila de vocês aí, pertinentes à aula 15, beleza? Então, olha só, para a gente seguir aqui, para a gente dar a aula 16 e 17, se possível, hoje, aproveitando o tempo, para a gente terminar essa parte aí de química. Amanhã eu vou ver se eu dou uma agilizada na parte de botânica também aí, para a gente já dar um jeito desse caderno 4 aí. Se preciso, amanhã eu já marco uma aula à tarde. Se eu não conseguir agilizar bem de manhã, vou marcar uma aula à tarde com vocês, tá? Olha só o que ele vai dizer aí nessas atividades propostas para a sala. Ele vai dizer assim: no dia a dia, é muito comum encontrar a matéria sofrendo uma série de transformações. Quando a transformação é muito brusca, de modo que modifica as propriedades materiais a ponto de, no decorrer da transformação, surgirem novas substâncias, diz que ocorreu uma reação química. A gente está vendo os tipos de reação química, a gente estudou na aula passada, tá? Decomposição, reação química de análise ou decomposição, reação química de simples troca, dupla troca, tá? Então, nós tivemos reação química de formação de compostos, nós vimos uma série de reações químicas na aula passada, e muitas delas envolvendo reações de neutralização também, né? Que é a dupla troca, tá? Aí vai dizer assim: surgirem novas substâncias com reação química. A reação aqui, ó, cálcio mais 2 ácido nítrico, dando origem a nitrato de cálcio, liberando gás hidrogênio, pode ser classificada quanto à relação entre o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas, como sendo o que aqui, ó. Então, presta atenção aqui, ó. O cálcio, nesse caso aqui, ó, o cálcio, tá? Ele vai fundir-se aqui com o nitrato, tá aí, ó. Vai formar um sal, que é o nitrato de cálcio, tá? E vai liberar quem? Vai liberar o hidrogênio. Então, liberou o gás hidrogênio. Então, qual seria essa reação? Análise, dupla troca, síntese ou formação, adição, tá? Ou simples troca. Então, como houve troca apenas entre um reagente para formar um produto, a partir desse único reagente, liberou hidrogênio e fundiu-se cálcio e nitrato, tá? Não houve dupla troca, houve apenas uma simples troca. Então, questão muito simples, letra E, bastante bobinho, né? Aí ele vai dizer assim, ó, grande parte dos produtos que nós chamamos de produtos químicos, tá, industriais, com os quais tomamos contato diário, tem o ácido sulfúrico envolvido direta ou indiretamente em sua fabricação. Aí você tem detergentes, plásticos, tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis, etc. Trata-se do composto químico de maior importância na indústria, podendo ser, tá, que é o ácido sulfúrico, podendo seu consumo anual ser usado como indicador do grau de desenvolvimento da indústria no país, na indústria química de um país. Aqui você tem as semi-reações, que tratam aqui da formação do ácido sulfúrico. Ele pede para você classificar aqui em função dessas semi-reações, tá? Então, como que nós vamos estabelecer aqui essas reações? Bom, aqui, mesma coisa que aconteceu no exercício 1, olha o que está acontecendo, ó, o ferro, tá? Ele está se desprendendo, está liberando aqui ferro sólido, tá? E o enxofre está ligando-se ao oxigênio, formando-se, então, o dióxido de enxofre, formando aqui, então, um óxido, um dióxido, tá? Então, aqui você teve apenas uma troca, ou seja, aqui nós tivemos apenas uma simples troca. Então, muito fácil, muito simples, não tem erro, tá? Uma questão dessa aqui é uma questão praticamente de graça na prova de vocês. Aqui eu tenho dióxido de enxofre, tá? E aqui eu tenho o oxigênio. A fusão do dióxido de enxofre com o meio oxigênio vai formar, então, o trióxido de enxofre. Como eu tive aqui uma reação de adição entre os dois reagentes para formar o trióxido de enxofre, eu tenho aqui uma reação de adição, né? Ou uma reação que nós chamamos de formação, ou uma reação que nós chamamos de síntese,
Certo, Zé? Certo. Então, aqui eu tenho a formação do trióxido de enxofre. Então, posso chamar essa reação de síntese? Posso. E aqui, mesma coisa, olha, na parte terminal eu tenho trióxido de enxofre na presença de água. Esse episódio aqui ele é interessante, que junto com o ácido nítrico, tá? Ele é um dos principais causadores daquilo que nós chamamos de chuva tóxica, ou chuva ácida, melhor dizendo. Aquela que provoca corrosão dos monumentos históricos, tá? Como aconteceu com a Estátua da Liberdade, etc. Tal. Então, aqui, ó, você vai ter, então, o trióxido de enxofre com a água, formando o ácido sulfúrico. Ah, Zé, se eu tenho a formação aqui do ácido sulfúrico, eu tive uma reação também aqui, ó, relacionada à síntese ou reação de formação ou reação de adição de dois compostos para eu formar um único composto. Então, aqui bem simples, bem fácil, né? Acho que não tem nenhuma dificuldade nesses tipos aqui, tá? De equação. Então, olha só. Vamos ler o terceiro aqui. Ele vai falar assim para você. Zé, calma aí, eu cheguei agora. Qual que foi a resposta da 2? 2, letra D. Valeu, Zé. D de dado, meu caro Xavier. Como é que você tá, Zé? Beleza? Beleza, cara. Beleza. Vamos que vamos, né, meu caro? Ilustríssimo Javier. Olha só. Aqui você tem, ele pede para você considerar aqui algumas misturas, tá? Nessas misturas aqui você vai ter aqui que resultam em algumas transformações químicas. Aí a primeira mistura que ele vai pedir para você considerar aqui, ó, é o bicarbonato, tá? Ele vai dizer aqui o bicarbonato e o vinagre, tá? Então, o bicarbonato de sódio, você vai lembrar para mim que o bicarbonato de sódio é o Na, tá? HCO3. Esse é o bicarbonato de sódio. E você vai lembrar para mim aqui que o vinagre é o ácido etanóico, tá? O que é o ácido etanóico, Zé? O ácido etanóico é aquele que você tem o metil, o H3C, tá? Ligado ao COOH. Então, você tem o bicarbonato de sódio, NaHCO3, ligado ao ácido etanóico, o vinagre, ou também conhecido como ácido acético. O ácido acético, você lembra bem, o ácido acético, então, é o H3CCOOH. Ou seja, quando eu tenho essa reação, o que vai acontecer aqui nessa transformação? Olha, toda vez que você estiver reagindo aqui, ó, normalmente aqui, por exemplo, com bicarbonato, falou em bicarbonato, você lembra lá no CO3 menos 2, num ânion mesmo bicarbonato, porque você está vendo o exercício aqui, ele não te dá nenhuma consideração maior para você fazer para com esse exercício, ele te dá apenas essa informação, tá? Então, bicarbonato, você lembra do carbonato e do bi, que é o HCO3 menos 1, ou bi, que é o CO3 menos 2. Você lembrou disso? A partir do momento que você tem uma reação que envolve bicarbonato, isso é muito simples de você recordar. Por quê? Quando você coloca o bicarbonato, tá? Num copo com água, se você pingar uma gotinha de ácido cítrico, por exemplo, o que vai acontecer? Qualquer ácido, se você pingar o vinagre, também idem, tá? Na hora que você pinga, ele vai realizar aquele processo de efervescência que você aprende lá na termoquímica, tá? Quando você tem aquele processo de efervescência, o que está acontecendo ali? Aquelas bolinhas que você está vendo ali dentro ali, são o quê? É o gás CO2 sendo liberado, tá? Então, o gás CO2 ele vai sendo expulso. Então, nesse tipo de reação, quando tem reação com bicarbonato, etc., tal, você tem uma reação que vai liberar CO2, vai liberar, então, tá, o gás carbônico. Agora, aqui, ó, quando você tem o ácido clorídrico, por exemplo, reagindo com o hidróxido de sódio, vamos lembrar aqui, ó, quem que é o ácido clorídrico? Ah, Zé, eu sei que o ácido clorídrico é o HCl. Aí você coloca em cima aí no seu exercício, coloca o HCl, beleza? Que é o ácido clorídrico, que é o cloreto de hidrogênio. A gente cansou de falar com vocês, que também é conhecido como ácido muriático. Então, aqui eu tenho o cloreto de hidrogênio
E aqui eu tenho hidróxido de sódio, né, Zé? Isso, você tem o hidróxido de sódio. Quem que é o hidróxido de sódio? É o Na, tá? OH. Aí o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, eu tenho um ácido e tenho uma base, Zé. Bom, se eu tenho um ácido e tenho uma base, aqui simplesmente eu vou ter uma reação de dupla troca, tá? Então, por quê? O que vai acontecer aqui, ó? O H do HCl com o OH do hidróxido forma água, certo? E quem que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar o cátion sódio e vai sobrar o cloreto. Então, aquela reação simples que você conhece. Então, aqui vai formar o cloreto de sódio mais água. Reação de neutralização. Não houve nenhum desprendimento gasoso, apenas uma reação de neutralização, tá? Agora, Zé, se eu tiver o zinco, por exemplo, tem lá zinco em pó. Bom, se eu tenho zinco em pó, eu vou ter aqui, ó, o zinco sólido. Quem que é o zinco sólido, Zé? É o Zn mesmo. Zn, você coloca um S nele lá, no pezinho dele. Zinco sólido. Se eu tiver o ácido clorídrico, Zé, eu tenho obrigação de eu saber quem é o ácido clorídrico, que é o HCl, beleza? Aí o que vai acontecer? Bom, aí você vai ter aqui uma reação de simples troca. Por quê? Porque, na verdade, o cloreto aqui do HCl, ele vai ligar-se ao zinco. Aí você vai ter a formação de um sal, tá? Que sal é esse, Zé? Cloreto de zinco, tá? Então você vai ter lá o ZnCl. Aí você pode aqui trabalhar com o zinco 1, por exemplo. Aí você tem o cloreto de zinco formando, tá? E o que você vai ter aqui, Zé? Quem que vai ser desprendido, tá? Ora, quem vai ser desprendido é o hidrogênio que estava ligado ao HCl, ao ácido clorídrico. Então, quer dizer que aqui vai se desprender o H2, que é um gás? Sim. Aqui você tem o desprendimento de um gás, sempre que acontecer uma reação, que a gente chama de reação de simples troca, você vai ter, então, o desprendimento desse gás. Beleza? Fácil, né? E aqui, Zé, na reação 4, eu tive o gás carbônico, que é o CO2, e água. Presta atenção, tá? Não, água de cal, aliás, desculpa aqui, ó. Você tem um gás carbônico, CO2, e aqui você tem a água de cal. O que é a água de cal? É o hidróxido de cálcio, tá? Zé, se eu tenho o hidróxido de cálcio, que é a água de cal, aquela água que o pessoal, muitas vezes na zona rural, eles usam muito para pintar o tronco da árvore, né, para ficar branco, que é o cal em si, cal hidratado também. Então, você vai ter aqui, ó, o hidróxido de cálcio, o CaOH, entre parênteses, 2, e o CO2 reagindo. O que vai acontecer, Zé, quando eu reagir o hidróxido de cálcio com CO2? Bom, quando você reage o hidróxido de cálcio com CO2, esse CO2 aqui, ó, ele vai fundir-se a quem, Zé? Vai fundir-se ao cálcio. Aí, quando ele funde-se ao cálcio, ele ganha um oxigênio e forma o carbonato de cálcio. Vai formar um sal, tá? Que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio também, para vocês, é muito importante na biologia. Por que é importante na biologia? A maior parte dos exoesqueletos, tá? E até mesmo dos esqueletos, além dos esqueletos, dos endoesqueletos, além de apresentar muito fósforo, também tem muito cálcio. Cálcio em que forma? A gente vai ver nos cálculos estequiométricos, tá? Exercícios, muitas vezes, em que você pega exercício de Enem, que fala do cálcio na forma de carbonato de cálcio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter a formação desse carbonato de cálcio e você vai ter a liberação da hidroxila com um H, que vai ser água. Zé. Então, o hidróxido aqui, Zé, o O, ele incorporou ao CO2. Aí tornou-se CO3, menos 2, tá? Carbonato. Isso. E o hidrogênio, Zé, tá? Acoplou-se ao OH da hidroxila. Isso. Aí formou quem, Zé? Aí formou a água, tá? Então, aqui, ó, nessa reação, você vai ter a liberação do carbonato de cálcio e de água. Então, nessa reação não há nenhum gás. Aí ele diz assim, dentre essas transformações, as duas que são evidenciadas pela evolução de gás são... Então, aqui é fácil, porque o bicarbonato aqui, que vai liberar o CO2, e o zinco aqui, ó, que vai fundir-se ao cloreto e vai liberar o gás hidrogênio.
Então, apenas na reação 1 e 3, você tem liberação de gás, tá? A reação 2 é uma reação de neutralização, não há reação, não há liberação de gás, e aqui já é uma pegadinha. Ele coloca um gás como reagente, agora não quer dizer que vai sair um gás como produto, não. Sai o carbonato de cálcio como produto e sai a água como produto, não sai gás nenhum. Então, você viria aqui e marcaria a opção 1 e 3, que é a letra B de bola, tá? Então, bastante simples, sem problemas maiores aqui com relação a esse exercício. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. Aí vai dizer assim, reação química é um processo em que ocorre a conversão de uma ou mais substâncias em outros compostos. Observe as reações a seguir. É prioridade que vocês saibam o nome, tá? Dos compostos, pelo menos, que estão na reação. É prioridade. Não para essa questão, mas para você entender melhor a química e entender mais a parte que a gente vai entrar, eu acho que vai dar tempo para a gente entrar ainda na aula de hoje, que é a parte que trata dos cálculos estequiométricos, tá? Estequiometria, a gente vai começar nos cálculos químicos, e depois a gente vai começar a fazer bastante, aí, estequiometria é mais exercício do que teoria, vocês sabem disso, né? A gente vai dar mais foco nos exercícios, e a teoria sempre de estequiometria também é muito rápida, é muito simples. Se não der para a gente começar os exercícios nessa aula, a gente começa na outra. Mas ainda antes da aula de cálculo, que é a aula, acho que é a aula 17, tem a aula 16 que a gente vai passar também, que é uma aula fácil, a gente vai dar uma olhadinha nela ali, tá? Sobre a questão da solubilidade, mas isso aí é coisa simples, tá? Envolvendo reações químicas também. Mais importante são os exercícios. Aí diz assim, então, uma reação química é um processo que ocorre a conversão de uma substâncias em outros compostos. Observe as reações a seguir. Então, aqui eu tenho nitrato de prata, eu tenho cloreto de sódio, formando cloreto de prata e formando nitrato de sódio. Zé, o que está acontecendo com essa reação aqui, Zé? Bati o olho aqui, ó, formou cloreto de prata e nitrato de sódio, já sei que eu tenho aqui uma reação, tá? Envolvendo sais, e essa reação aqui nada mais é do que uma reação de dupla troca. Guardei, Zé, dupla troca, sem problema, sem problema. Toda vez que eu tenho CO2 e água, isso aqui acontece no nosso pulmão, que aliás é matéria da prova de vocês aí, para quem for fazer a prova da Unifenas, isso aqui acontece no nosso pulmão, e é um processo que nós chamamos de anidrase carbônica, tá? Onde o CO2 e a água formam o ácido carbônico, tá? Precipita na forma de ácido carbônico, através de uma reação de formação, síntese ou adição. Qualquer que seja o nome aí, é um nome plausível para que você saiba e acerte na prova de vocês, tá? Porque, Zé, aqui eu tenho uma enzima, né? Sim, você tem uma enzima. Porque esse ácido carbônico, ele vai dissociar aqui, vai liberar íon H+, e vai liberar o íon bicarbonato, que é o HCO3-1. A maior parte, tá, do CO2 que é transportado no nosso sangue, na forma de sangue venoso, é o íon bicarbonato. Apenas uma pequena parte é transportada na forma de carbohemoglobina. Não carboxiemoglobina, que é tóxica, né? Carbohemoglobina, que é um composto altamente instável, dissocia-se com facilidade. Então, aqui eu tenho uma reação de síntese, aqui dupla troca, aqui síntese, né? Zé, aqui você tem o carbonato de cálcio, tá? Tá, carbonato de cálcio, aquele que forma, então, o componente do esqueleto, etc, tal. Quando eu tenho o carbonato de cálcio, ele pode sofrer uma reação de decomposição, Zé. Reação de decomposição. Então, na reação de decomposição, olha o que acontece aqui, ó. Um dos oxigênios, ele se une ao cálcio, vai formar aqui o óxido de cálcio, tá? E o CO2, aqui, o CO3, que é o carbonato, menos 2, ele vai perder um oxigênio que uniu-se ao cálcio. Quando ele perde o oxigênio, ele forma o gás CO2. Então, aqui ele libera CO2. Então, essa reação aqui, eu tinha um único composto como reagente e formaram dois compostos como produto. Tem uma reação de decomposição. Nossa, Zé, fácil, né? E essa aqui, ó, tem o zinco, tá? Aqui eu tenho o nitrato de chumbo 2, que é um nitrato que a gente chama de nitrato plumboso. Toma cuidado, tá? Nitrato plumboso, o menor a gente chama plumboso, o maior a gente chama plúmbico. O chumbo você tem duas valências, você tem o NOx mais 2 e o NOx mais 4, duas valências para ele, tá?
Nesse caso aqui, eu sei que é A2, ó, porque se eu voltar aqui, ó, o mais 2 vem para cima aqui, então não tem erro. Então, eu tenho nitrato de chumbo 2, tá? E aqui ele vai formar, então, nitrato de zinco, que eu sei também que a valência é 2, e vai liberar o chumbo metálico, que é o chumbo sólido. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui, ó. Aqui houve apenas uma troca, aqui houve apenas uma simples troca entre o zinco, que fundiu-se ao nitrato, formando um sal, e liberando o metal chumbo, tá? Então, essa reação aqui é de simples troca. Então, ó, dupla troca, tá? Aqui eu tenho uma reação que a gente chama de adição, ou reação de formação, ou reação, tá? De formação, isso. Aqui eu vou ter uma reação de decomposição, uma análise, e aqui eu tenho uma reação de simples troca. Aí diz assim, a sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise, tá aqui, ó, tá? Síntese, análise, dupla troca e simples troca e dupla troca, vamos lá. Síntese é a 2. Análise ou decomposição é a 3. Então, 2, 3. Simples troca é a 4, 4. E dupla troca, 1. 2, 3, 4 e 1. Então, essa seria a sequência. 2, 3, 4 e 1. Cadê aqui? Cadê o negócio aqui, pô? Aqui embaixo, né? Doente. Então, 2, 3, 4 e 1. Então, tá aqui, ó. 2, 3, 4 e 1. Então, você tem letra B de bola. Agora, vamos para outra aqui. Mas eu não estou entendendo aqui, que acho que eu pulei exercício, pô. 1, 2, 3. Ah, não, acabou. Agora a atividade proposta, né? Agora são as atividades propostas aqui. Exercício de sala, terminaram. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é fácil, porque isso aqui envolve solubilidade. Ah, Zé, por que eles colocaram essa aula aí no meio? Aí, ó? Bom, eu, sinceramente, não sei o critério que eles usam, tá? Mas, caiu um negócio desse aqui. Esse princípio de Berthollet aqui, pode ser, mas é bem pouco provável. Mas vamos lá. Essas reações aqui de dupla troca que envolvem aqui solubilidade, tá? Maior e menor. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a reação não é 100% solúvel, não vai produzir totalmente um produto solúvel. Então, você tem, muitas vezes, aquele produto que é menos solúvel, que vai ficar na forma, né? Na forma de sólido, etc. Tal. Então, o que esse Berthollet aqui, ó, o que ele propõe, o que ele fala, etc. Tal. Ele diz o seguinte, que haverá reações, ou reação entre ácidos, bases e sais, ou deixes entre si, sempre que resultar um produto mais instável, ou deixe entre si, sempre que resultar em um produto mais instável, que pode acontecer, tá? Mais volátil, mais fraco ou menos solúvel. O que é isso? Primeiro, ele vai te dar aqui uma série de regras para reação que promove aqui algum tipo de precipitação, que é as regras de solubilidade na tabela, tá? Que falam sobre, muitas vezes, a precipitação. Então, dá uma olhadinha aqui, se nessas tabelas aqui que você está observando, se dá para você prever se vai precipitar ou não. Então, aqui ele te dá, eu não vou falar para você guardar essa tabela, isso aqui eu acho que ele deu mais para fazer uma médiazinha aqui, para completar um pouco mais o material, tá? Aí ele vai te dar assim, ó, alguns compostos iônicos solúveis, compostos contendo, ó, nitrato, amônio, clorato, perclorato, acetato. E todos os compostos que estão ligados, juntos com esses compostos, do grupo 1A da tabela periódica. Ou seja, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Aí você vai ter algumas exceções importantes. Então, nesse caso aqui, ó, você não tem nenhuma condição aqui, ó, tá? De provocar insolubilidade. Então, esses compostos aqui, ó,
eles são totalmente solúveis, tá? Agora, quando eu tenho cloreto, brometo e iodeto, tá? Aí, ó, normalmente você tem aqui solubilidade, só que se tiver associado a compostos, tá, que tenham prata, mercúrio e chumbo 2, você vai ter aqui produtos insolúveis, tá? Então vai aparecer produtos insolúveis. Aí é óbvio você falar assim, nossa, Zé, mas isso aí para cair é meio complicado, né? É complicado, porque você vai ter que guardar, pô, esse monte de exceção aqui, tá? É evidente que isso aqui é, bom, ó, aqui eu tenho fluoreto, tá? Aqui eu tenho flúor, vamos pensar no flúor primeiro, tabela periódica, olhei e lembrei no flúor. É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Eles resolveram estabelecer que a eletronegatividade dele é igual a 4. Não é isso? Isso. Só que, né, esse flúor, além de ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele na forma de ânion, porque ele tem 7 elétrons na última camada, ele tem então a capacidade de formar ânion. Aqui você vai ter aqui alguns compostos, ó, tá? Que são insolúveis quando ligam-se com o fluoreto. Então, quem são esses compostos? Magnésio do grupo 2A, aqui, ó, transição interna que termina no subnível D, que nem o cobre 2. Cobre 2 é o maior, cobre 1 é o menor. Toma cuidado com isso, viu? Porque o chumbo 2 é o menor e o chumbo 4 é o maior. O cobre 1 é o menor, o cobre 2 é o maior. Você tem o estrôncio, você tem o bário e tem o chumbo 2 também. Então, normalmente, quando associado a compostos aqui iônicos que tenha fluoreto, você vai ter aqui a precipitação de compostos insolúveis, tá? Que não apresentam, então, solvência em água, solubilidade em água. E o sulfato, hein, Zé? Bom, o sulfato, normalmente, ele é solúvel. O sulfato é solúvel, Zé. Mas quando ligado, tá, a compostos como cálcio, estrôncio, bário, mercúrio, prata e chumbo 2, tá? Chumbo 2, ele apresenta também insolubilidade. Nossa, Zé, mas eu vou guardar essas coisas? Não, você não precisa guardar isso aqui não, tá? Isso aqui, a chance de cair, não dá, viu? Ó, sulfeto. Sulfeto é o chumbo menos 2, né? Isso, é o enxofre menos 2. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de 2 elétrons para formar, então, o que nós chamamos do ânion sulfeto. Bom, o enxofre, Zé, ele tem umas exceções aqui? Tem. Quais são as exceções aqui, ó? Todos os compostos com enxofre ligados ao amônio, a todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica, tá? Aos elementos do grupo 2, cálcio, estrôncio e bário. Todos esses elementos, quando estão ligados ao sulfeto, eles são solúveis, tá? Então, tranquilo. Agora, você vai ter alguns compostos iônicos aqui que são insolúveis. Então, algumas exceções importantes aqui em termos de solubilidade. Se eu tiver o carbonato, se eu tiver o fosfato, se eu tiver o cromato, e se eu tiver aqui, ó, isso aqui é o acetato, né? Se eu tiver o acetato, o que está acontecendo aqui? Olha, nesse caso aqui, ó, qualquer composto desse do grupo 1, amônio, tá? Ou compostos do grupo 1, você tem solubilidade. Se eu tiver aqui com a hidroxila, Zé, se eu tiver com a hidroxila, olha só, ligados a amônio, grupo 1, cálcio, estrôncio, bário, se for o rádio, já é insolúvel, né? Tá? Então, já são solúveis. Bom, então só para eu entender isso aí, vamos pegar o que ele coloca aqui e vamos estabelecer a conexão para a gente ver essas reações aqui de dupla troca que ele está propondo aqui na apostila, tá? Então, olha só, são reações de dupla troca. Aqui eu tenho sal 1 e eu tenho sal 2. Você vai formar outros 2 sais, tá? Aí ele vai dizer assim que essa reação só é possível se o sal 3 e 4 forem insolúveis. Por quê? Porque você está pegando aqui as exceções. Porque aqui tem, por exemplo, ó, a prata, tá? A prata ligada ao cloreto vai formar um precipitado aqui, ó, que é insolúvel. Tá vendo? Vai formar aqui, tá? O sal que é insolúvel. Então um dos sais
formados, ele é insolúvel? Sim, cloreto de prata é insolúvel, que a gente viu na tabela acima. Já o nitrato de prata, ele é aquoso. Bom, Zé, isso tecnicamente é para ser fácil, mas normalmente, por que eu estou falando para vocês isso aqui não tem muito sentido cair? Não tem, porque normalmente quando você faz uma questão de vestibular, você coloca aqui para o aluno, principalmente quando é sólido, tá? Quando é líquido, o estado físico, ou quando é aquoso, você já coloca o estado físico aqui ao lado do sal, ao lado do composto que ele está trabalhando, tá? Então, por isso que, assim, se você tiver que identificar também essas exceções, aí o negócio pega, né? Aí é uma questão mais feita para o aluno errar. Então, olha só, a reação só é possível caso, nesse caso aqui, ó, forme uma base ou sal insolúvel, uma base fraca, instável, que se decompõe. Então, vamos ver aqui se essa reação é possível. Aqui eu tenho, então, o hidróxido de sódio reagindo com o sulfato de cobre 2. Aqui é o sulfato de cobre 2, tá? Não é o de cobre 1. Se fosse de cobre 1, teria um 2 aqui no pé do U aqui, né? Então, olha só. Aí você vai ter aqui, ó, o sódio, ele une-se ao sulfato, reação de dupla troca normal, tá? Formando o sulfato de sódio, é uma reação que possui solubilidade, e vai formar aqui também, ó, o hidróxido de cobre 2, que nada mais é do que uma base fraca, e essa base fraca, além dela ser uma base fraca, como é o hidróxido ligado ao cobre, é uma base insolúvel, tá? Você sabe pela tabela acima que ela vai possuir insolubilidade. E aqui mesma coisa, ó. Nesse caso aqui eu tenho hidróxido de potássio, aqui eu tenho cloreto de amônio. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui você vai ter a formação do cloreto de potássio, então aqui, ó, AbCd, né? Cloreto de potássio. Aqui vai formar a amônia, vai perder um hidrogênio, e você vai ter esse hidrogênio perdido aqui, ó, vai formar água, tá? Só que amônia com água forma o hidróxido de amônio. Então se eu tenho hidróxido de amônio, eu tenho uma base instável e fraca nessa situação, né? Sim, aí eu cumpro, então, o desígnio pré-estabelecido, tá? Nessas condições. Então, base instável, a mais importante, vai ser o hidróxido de amônio. E sua decomposição, você viu ali em cima, ela é decomposta sempre em amônia e água, tá? Então, esse símbolozinho aqui, ó, se aparecer, aí isso você tem que saber. Se aparecer o símbolo aqui dentro do composto, ele está te informando que você tem uma condição de instabilidade. Aí tudo bem, você não tinha que decorar isso, mas você sabe que você tem uma condição de instabilidade, tá? Através desse símbolo que retrata a instabilidade. Agora, quando você tem um ácido e um sal, formando um segundo ácido, um segundo sal, o que acontece aqui muitas vezes? Ó, a reação é possível se, pelo menos, você tiver a formação de um sal insolúvel ou um ácido fraco a partir do ácido forte, tá? Um ácido volátil a partir de um ácido fixo e um ácido instável que vai apresentar, então, essa condição de análise ou decomposição. Então, aqui ele te dá os exemplos, ó. Zé, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, né? Isso. Esse ácido sulfúrico aqui é um ácido fixo. Na presença do cloreto de bário, o que vai acontecer aqui, Zé, com o ácido sulfúrico na presença do cloreto de bário? Muito simples, ó. Reação de dupla troca. Então, você tem aqui a formação do HCl, o H funde-se ao Cl, e o bário, sulfato de bário formado. Você olha na tabela lá em cima, você vai ver que isso aqui é um sólido, sulfato de bário, tá? Então, se o sulfato de bário, quando ele liga-se ao bário, sulfato, ele forma, então, um composto o quê? Insolúvel. E um detalhe, o cloreto de hidrogênio, ou ácido muriático, ou ácido, tá? Clorídrico, também é um ácido volátil. Então, um ácido volátil, ele cumpre esse pré-requisito aqui, né, Zé? Ele está formando um ácido volátil a partir de um ácido fixo. Sim, então a reação ocorre. Outro pré-requisito aqui, ó, tem um ácido forte aqui? Tem um ácido muriático? Tem. Então, aqui você tem um sal, esse sal aqui é o carbonato de sódio, tá? Então, aqui você vai ter uma reação de dupla troca. Então, você vai formar aqui o sal de cozinha, que é o NaCl, que você sabe que o NaCl ele facilmente se dissolve meio aquoso, tá? E tem essa capacidade de solvência. Você vai liberar aqui, vai perder um oxigênio, vai liberar gás CO2 e vai liberar também água. Mas água de onde? Do H aqui e dos dois
oxigênios aqui que sobraram, tá? Aí você olha para esse composto, aí que eu te digo, ó, toda vez que você tem CO2, é a mesma questão, ó, amônia e água, isso você tem que saber, tá? Amônia e água formam o hidróxido de amônio, que é um composto instável. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou ter a formação do ácido quê? O ácido carbônico, tá? Ah, esse ácido carbônico, Zé, ele é um ácido que instável e é um ácido que fraco, tá? Então, além dele ser instável, ele é um ácido fraco. Então, ele cumpre o pré-requisito mencionado anteriormente. Bom, Zé, e aí? E aí que aqui agora, deve ter mais algumas exceçõezinhas aqui, deixa eu ver. A gente fazer alguns exercícios aqui. Aí vai te dar aqui para você não esquecer, ó. Aí pelo menos os dois primeiros aqui, o terceiro tio sulfúrico, menos provável que caia. Mas os dois primeiros aqui são muito comuns, tá? Ácidos instáveis que você tem que guardar, que vai aparecer com esses símbolos aqui, ó. Ácido carbônico, ácido sulfuroso. Então nunca esquecer, ácido carbônico vai liberar então, tá? Água e dióxido de carbono. Ácido sulfuroso, água e dióxido de enxofre. Vai liberar óxidos. Óxidos são gasosos. E aqui você tem esse ácido que é mais difícil, mas quem sabe, né? Mas é mais difícil. Aqui porque ele é muito precavido e ele acaba que abordando o assunto de uma forma geral. Então aqui você tem o ácido que nós chamamos de ácido tiosulfúrico, que é o H2S2O3, tá? O que vai acontecer aqui com o ácido tiosulfúrico? Libera água, libera dióxido que é o óxido, dióxido de enxofre e libera enxofre sólido. Olha que legal. Ele libera gás e libera um composto sólido também, tá? Então esse aqui é o famoso ácido tiosulfúrico, que é derivado do ácido sulfúrico. Reação de neutralização, então você já conhece, ácido e base, sal e água. Agora, o que tem de importante aqui nas observações a serem aqui incrementadas? Aí diz assim, essa reação é sempre possível devido à formação de água, que é um eletrólito fraco, tá? E na água, o pH dela aproxima-se do neutro, então ela representa o eletrólito fraco. Embora ela seja um composto com ligações fortes, né? Com pontes de hidrogênio. A interação intermolecular dela é extremamente forte. Aí você vai ter aqui, ó, o ácido muriático com a soda cáustica. Ó, essa reação, você tem que saber o nome, porque aqui você tem dois extremos. Você tem um ácido extremamente forte, pH 2, que está no seu tubo digestório, tá? Que é o ácido clorídrico. E aqui você tem uma base das mais fortes possíveis, que é a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, pH 14. Então, pelo amor de Deus, nós vimos isso nos ácidos das bases. Então, você tem um pH que vai de 0 a 7. Então, menor do que 7, quanto mais diminuindo o pH você vai, maior é a acidez, né? É inversamente proporcional. pH maior do que 7, quanto maior o pH, tá? Aí você tem uma razão diretamente proporcional. Maior vai ser sua alcalinidade ou sua basilidade. Então, aqui você tem um pH praticamente 14, altamente corrosivo. Se eu misturar um ácido forte com uma base forte, eu vou ter a formação do sal de cozinha e vou ter a liberação de água, tá? Por quê? Porque ambos aqui são solúveis em meio aquoso. Então, olha só, quando se diz que um sal é insolúvel, na verdade, quer dizer que sua solubilidade em água é muito pequena, pois nenhuma substância é totalmente solúvel, é verdade, tá? Você sempre vai ter alguns fragmentos, mesmo que não visíveis a olho nu, você vai conseguir enxergar. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Se você pegar a equação de reação de dupla troca, escrita de forma iônica abaixo, ó, aqui você tem aqui dois sais, você tem o cloreto de sódio, e aqui eu tenho o nitrato de prata. O que vai acontecer aqui, ó? Ó,
o Na, ele está ligando-se ao nitrato, formando aqui o nitrato de sódio, tá? E aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O Ag vai ligar-se ao cloro. Mas nós vimos esse BOzinho lá atrás, que cloreto de prata, tá? Ligado à prata, normalmente você vai ter a formação aqui de um sólido, que é o que ele está dizendo aqui, ó, tá? Que não é totalmente solúvel. Então, ó, para eu ter uma equação dessa aqui escrita de forma molecular, o que eu posso fazer aqui, Zé? Eu posso estabelecer aqui um princípio aqui de cortar aquilo que está se repetindo, né? Para ver aquilo que sobra, certo? Então, aqui está entrando sódio, está saindo sódio, cloreto, está entrando cloreto, está saindo aqui o quê? AgCl, cloro sólido. Então, está entrando Ag, está saindo AgCl. Enfim, nessa reação toda, se eu cortar aquilo que sai de forma aquosa, daquilo que foi dissolvido, o que sobra para mim aqui, ó? Sobra uma reação, ó, entre a prata e o cloreto para eu formar um sólido, numa reação que a gente chama de reação do quê? Reação de fusão dos compostos aqui, ou reação de formação, tá? Ou reação ainda, ó, de síntese, tá? Então, a partir da síntese desse cátion, desse ânion, eu formo diretamente aqui um único sólido. Então, você tem aí o sólido sendo formado. Então, nesse caso aqui, ó, aí você tem uma colocação que ele vai fazer aqui, que é também pouco usual, essa colocação, mas ele vai chamar esses íons, tá? Como o sódio e o nitrato, que você pode cancelar, tá? Dos dois lados da reação, ele vai chamar aí de íons espectadores, tá? Por quê? Porque eles podem ser resumidos quando você simplifica a reação química, tá? Então, a gente pode dizer que eles não têm um papel direto e conciso nessa reação, que ele vai te dizer. Então, quem mais se importa aqui, ou quem mais importa nessa reação, é a prata e o cloreto, que vai formar um precipitado insolúvel, que é um sólido, tá? Que é o cloreto de prata, para resumir a questão aí. Aí você, então, vai fazer o balanceamento dessa equação, que já está balanceada. Outra coisa aqui, que ele pede para você tomar nota. Os passos a seguir resumem os procedimentos nas reações iônicas simplificadas. Primeiro, isso aqui é importante num aspecto. Importante para outra matéria que a gente vai entrar na aula 17, tá? Ele vai dizer assim, primeira coisa, primeira prerrogativa, você vai escrever a equação molecular balanceada para a reação. Reescreva a equação mostrando aí os íons, né, espectadores, e mostrando também a liberação de eletrólito, que é a água, em meio aquoso, tá? E depois você vai simplificar os íons espectadores. Aí você vai obter só a equação que te interessa, que é a equação que vai mostrar que esse composto é insolúvel. Então, é muita coisinha assim, para pouca aplicação prática, na verdade, tá? Então, vamos para aquilo que interessa. Vamos fazer os exercícios aqui, então, dessa aula, que é bem curta e bem tranquilo. Vamos lá, ele diz assim, ó, a emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata, que está aí, ó, o AgNO3, que é o nitrato de prata, a uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio. Então, você vai ter aí o brometo de potássio, tá? Que é o KBr. Aí vai dizer para vocês assim, dissolvidos em água. Então, ocorre, então, uma reação formando-se um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água, tá? Aí vai perguntar para você assim, bom, se vai formar esse sal, então, insolúvel em água, então aqui você teria que colocar assim, bonitinho, ó. Você coloca assim, ó, o AgNO3, tá? Mais o KBr, beleza? Aí, quando você tem a formação do KBr, você vai ter aqui uma reação de dupla troca. Por quê? O Ag vai unir-se ao Br, vai formar o brometo de prata, tá? Que é um composto
insolúvel, que é um precipitado, tá vendo? Ele já está mencionando isso para você aqui no enunciado. Vai formar um sal de prata. Qual é esse sal de prata? Tem que ser brometo de prata. E vai formar, então, o nitrato aqui, ó, de potássio. Então, brometo de prata e o nitrato de potássio, tá? O nitrato de potássio é tranquilo, já é aquoso, tá? Então, o sal de prata que ele está se referindo aqui, ó, é o brometo de prata. E o tipo de reação que ocorre, a forma desses cristais, são respectivamente. O tipo de reação que ocorre é uma reação de dupla troca, tá? E a forma desse cristal amarelo é o brometo de prata. Ó, se ele é de prata, só pode ser o brometo de prata, porque o outro é o nitrato de potássio, tá? Então, fácil. Aqui não vi nenhuma alternativa ainda. Tá aqui, ó. Eu marcaria a letra E. Você tem uma reação de dupla troca, tá? E nessa reação de dupla troca, você vai ter, então, o brometo de prata. Ah, Zé, então isso é fácil, não é? É, tecnicamente é fácil, mas nem sempre é tão fácil assim, não, tá? Aí vai dizer assim no segundo exercício. Ele vai dizer assim, ó. Ao tocar em objetos, vamos colocar aqui, ao tocar em objetos, várias substâncias são deixadas neles. Uma delas é o cloreto de sódio. Bom, falou para você aí cloreto de sódio. O que você vai fazer? Você está resolvendo o exercício, você coloca NaCl já, tá? Porque ele tem alguma intenção por colocar o cloreto de sódio. Então, uma delas é o cloreto de sódio expelido pelo suor. Aí diz assim, para encontrar impressões digitais, os investigadores borrifam nos objetos em que o suspeito tocou uma solução de nitrato de prata. Zé, falou em nitrato de prata. Aí você lembra que o nitrato é o NO3, é um íon que você tem que saber, né? Porque sempre ele está presente, inclusive quando você estudar o ciclo do nitrogênio, a forma que os vegetais absorvem, tá? Com mais facilidade do solo, mais facilidade do que a amônia. Então, falou em nitrato de prata, você já coloca aí, ó, Ag e NO3, tá? Então, ele já te falou de duas coisas. Ele falou do cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata, tá? Então, ele fala aí, não reagindo, é uma solução de nitrato de prata, que ao entrar em contato, agora que ele fala, ó, com o cloreto de sódio, reage formando quem, Zé? Vai formar o cloreto de prata. Cloreto de prata é o AgCl, tá? Que é sólido, tá vendo? Ele menciona. Então, você não precisa saber aquela tabelinha lá. Ele está te mencionando que é sólido. E o nitrato de sódio, que é o NaNO3, que é um composto que se dissolve em água, aquoso. Aí vai perguntar para você assim, ó. O cloreto de prata é um sólido branco. E quando exposto à luz, revela as linhas da impressão digital do criminoso. Então, o pessoal que trabalha aí nessa parte, tá? Da polícia investigativa, da polícia civil, etc. tal, eles adotam esses procedimentos para ver se ficaram, você vê isso muito em filme, né? As impressões digitais para trás. Aí ele diz assim, a reação química utilizada para identificar as impressões digitais de criminosos, bem como a função química correta a que pertence os compostos. Então, se você estabeleceu essa reação química, tudo bonitinho, então olha o que ele falou lá. Ele falou da reação entre o cloreto de sódio com o nitrato de prata, tá? Aí ele diz que formou um sólido branco que permite a identificação, tá? Da impressão digital das células que a gente chama aqui das células de Meissner, né? Das células da impressão digital do criminoso. E vai formar aqui também o nitrato de sódio. Ah, Zé, então qual que é? Todos esses compostos aqui, tá? E a função química que pertence, bem como a função química desses compostos, todos eles são sais.
Então, já na primeira, aqui na letra A, aqui, ó, já achei a alternativa verdadeira. Então, ó, uma questão bastante simples e você não teria nenhuma dificuldade em resolver. Seria bem objetiva e bastante simples. Vamos lá, então, para a próxima questão. Aí vai dizer assim, ó. Acredita-se que a dissolução de dióxido de carbono... Bom, o que ele está falando para você aí? Está falando para você dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? Dióxido de carbono é o CO2, tá? Na água do mar, deveria ser um fenômeno desejável para contribuir para o aquecimento global. Então, esse tipo de exercício é o tipo de exercício que envolve um pouco de pegadinha. Vamos fazer aqui, eu tiro uma foto aqui, fazer igual o Eric faz aí agora, porque senão também vocês não enxergam. Dure achar uma página em branco aqui, cara. Aqui. Vamos lá. Então tem que fazer por partes isso aí, mas você tem que fazer as semi-reações. Então lá. Acredita-se que a dissolução do dióxido de carbono, CO2, beleza, CO2, ele vai ser dissolvido na água do mar. Aí você já faz uma reação reversível, tá? Vai ser dissolvido na água do mar. Deveria ser um fenômeno desejável para contribuir para a redução do aquecimento global. Porém, tal dissolução abaixa o pH da água do mar, provocando outros problemas ambientais. Por exemplo, são danificados seriamente os recifes de coral, constituídos principalmente de carbonato de cálcio. Aí te cita um outro composto. Então, aqui eu sei que CO2 com água, você vai ter a formação aqui do ácido carbônico, que nós vimos lá, que é um ácido considerado um ácido fraco. Beleza. Aí aqui ele faz a menção de um sal dos recifes, que é o carbonato de cálcio. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, carbonato de cálcio, que ele faz menção aqui como um sal. Aí vai dizer assim para você, ó, a equação química que representa simultaneamente a dissolução do dióxido de carbono na água e a dissolução dos recifes de coral, tá? Essa equação química, então vamos ver aqui como é que vai dissolver esses recifes de coral. Eu acho que não precisa nem fazer o... Aqui vai ter que mostrar a equação química assim, tá? Então, para ele dissolver na água, o que vai acontecer aqui, ó? Então, você vai ter aqui o dióxido formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui, vamos chamar aqui de H2CO3, o ácido carbônico. Ele dissolve, como a gente viu lá, ó, em H+, e aquilo que eu falei para vocês durante o processo de anidrase carbônica. HCO3 menos 1, tá? Aí você vai ter aqui, ó, o íon bicarbonato. Então, esse íon bicarbonato, ele vai reagir com H+, e o CO3. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, ao reagir com H+, e CO3, ele vai formar o quê? O que ele vai liberar aqui, Zé? Ele vai liberar o cálcio, mais 2, e vai liberar aqui o íon bicarbonato. Aqui entra 1, vai sair 2H+, 2 bicarbonato. Tá? Então, aqui, ó, eu posso simplificar aqui alguns elementos dessa equação? Posso. Posso simplificar o ácido carbônico com o ácido carbônico. Eu tenho aqui H+ entrando e H+ saindo. E eu vou ter aqui, ó,
vai sobrar quem aqui? Vai sobrar CaCO3, mais CO2, mais água, que vai produzir aqui, ó, cálcio, mais 2 de bicarbonato. Só que... Só que esse tipo de exercício aqui não seria um exercício mais fácil, não, viu? Esse aqui seria um pouquinho mais complicadinho. Deixa eu só colocar para vocês. Olha só se você entende pela leitura do enunciado. Coloquei no WhatsApp de vocês aí da sala. Então, nós marcaríamos aqui a letra D de dado, né? Letra D, que seria essa reaçãozinha química aí. Aí você fala assim, Zé, mas aí eu tenho que saber essas decomposições, né? Tem que saber. Agora, para o exercício. Agora eu vou falar um negocinho para vocês. Esse exercício aqui não parece que seja de nenhuma faculdade. Se fosse algum exercício de alguma faculdade, estaria aqui na frente, né? Então, o SAS, ele tem muito essa questão aí. Às vezes, eles montam o exercício em função da matéria que eles dão na teoria. Mas não são os exercícios que mais caem, não. Agora, esse aqui já está especificado, ó. É o Enem. Esse aqui é para valorizar a teoria que eles deram no exercício anterior, tá? Então, eles têm muito desse negócio, SAS. Então, vamos lá, ele diz assim, realizou-se um experimento, utilizando-se o esquema mostrado na figura para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Aí vai dizer assim, foram montados 5 kits contendo cada um 3 soluções de mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sais. Os kits analisados pelos alunos foram, então, uma de ácido, uma de base e a outra de sais. Vamos ver aqui. Ixi. Então, vamos lá. Kit 1. Aqui eu tenho o ácido bórico, e aqui eu tenho na solução o ácido bórico, na solução 2 eu tenho hidróxido de magnésio, tá? E na solução 3 aqui, ó, você vai ter a formação, então, do brometo de prata. Você vai ter, aliás, o brometo de prata na solução 3, não a formação. No kit 2, eu tenho o ácido fosfórico, eu tenho o hidróxido de cálcio, e aqui eu tenho a formação do cloreto de potássio. Na solução 3, eu tenho o ácido sulfúrico, eu vou ter aqui, ó, a amônia hidratada com água, e aqui eu vou ter o brometo de prata. Aqui eu tenho o ácido perclórico, eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e aqui eu tenho o cloreto de sódio. E no kit 5 eu tenho o ácido nítrico, eu tenho o hidróxido de zinco e tenho o sulfato de cálcio. Nossa, Zé, que coisa, hein? Pois é, que coisa. Aí você tem aqui ligado, então, uma solução. Aí diz assim, qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com um brilho mais intenso nas 3 soluções? Bom, para você saber aqui, ó, qual que vai apresentar aqui um brilho mais intenso, é muito simples, tá? É só você prestar atenção no detalhe. Qual detalhe, Zé? É aquele que apresenta a maior dissolução, tá? Então, qual que é aquele que apresenta a maior dissolução? Aqui você tem um composto, um sal, que ele é altamente, tá? Ele altamente apresenta a capacidade de absorver água. Segunda coisa que você vai prestar atenção aqui, ó.
esse sal, ele pode ser produto dessa reação aqui e vai liberar água também. Então, aqui é o NaCl e pode liberar água aqui nessa reação. Então, em relação a esse aqui, que é insolúvel, em relação ao cloreto, que não reage com esses outros dois, qual que é a maior afinidade que eu tenho aqui? Aparece sulfato, e aqui você tem hidróxido de zinco, ácido nítrico. Você não tem afinidade um pelo outro aqui. Então, nesse caso, a melhor situação aqui, ó, seria, então, o kit 4. Por quê? O sal de cozinha, ele é um elemento que nós chamamos na química de higroscópico, tá? Ou seja, é um elemento, inclusive, quando vai chover, você vê que ele fica úmido porque ele tem a capacidade de retirar a umidade do ar, certo? Então, aqui você está trabalhando, primeiro, ó, esse ácido aqui, ó, é um ácido forte, tá? Você vai ter aqui, ó, uma base extremamente forte. Por que que é forte, Zé? 4 menos 1 dá 3. Então, acima de 2 é considerado a diferença de oxigênio por hidrogênio, acima de 2 é considerado ácido forte. Aqui você tem, então, o hidróxido de sódio, que é uma base fortíssima, e nada mais é esse hidróxido de sódio aqui, tá? Do que a soda cáustica. E aqui você tem o sal de cozinha, que praticamente ele é 100% solúvel, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a preferência seria esse kit 4, porque olha só aqui, ó, aqui você já tem um ácido que a gente chama de ácido moderado. Então, 4 menos 3 dá 1, tá? Não é um ácido forte, embora aqui, ó, a base seja forte. E o sal aqui também seja 100% solúvel. Já esse sal aqui, ó, é pouco solúvel. Esse ácido bórico aqui é fraco, 3 com 3 dá 0. E essa base aqui é forte porque é de metal, tá? Alcalino. Então, base de metal alcalino, ela é forte. Aqui, ó, você tem esse ácido aqui, ó, que também é forte. Já essa reação aqui, você tem uma base fraca. E aqui você tem um composto, tá? Com baixa solubilidade. Então, não serve. E nesse caso aqui, o ácido nítrico é forte. E a base aqui, ó, que você for analisar, a base de hidróxido de zinco é considerada uma base de metal de transição. Essa base de metal de transição aqui é considerada fraca, tá? E o sulfato de cálcio aqui mencionado, ele é um sal apenas parcialmente solúvel. Então, ele não se dissolve com facilidade. Então, a melhor alternativa por todos esses fatores seria o kit 4, que eu tenho um ácido forte, uma base forte e um sal totalmente solúvel, tá? 100% praticamente, que é o NaCl, que ele tem essa capacidade de solubilidade, que ele tem essa capacidade higroscópica, tá? Então, facinho. Agora, vamos só pegar um pouquinho aqui dessa aula aqui para a gente ver essa questão aqui, para a gente começar aqui, então, com com essa estrutura inicial, quando a gente falou sobre tabela periódica, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, né? Massa atômica, nós vimos que, a princípio, os primeiros teóricos que elaboraram lá as tabelas periódicas iniciais, eles propuseram que a tabela periódica ela deveria estar colocada na sequência de massa atômica. E nós vimos que eles cometeram um erro, porque tem algumas situações de exceção na tabela periódica que aquele que vem depois, ele apresenta, na verdade, uma massa menor, que era para apresentar sempre uma massa maior. Então, depois disso, Mendeleev, ele chegou à conclusão, e depois de Mendeleev, aliás, Moseley chegou à conclusão que a melhor forma de disposição dos elementos na tabela periódica, nos períodos, seria através do número atômico. Então, através do número atômico, você teria a melhor forma de disposição desses elementos na tabela periódica. Então, vamos só fazer uma revisãozinha aqui. O que nós chamamos aqui de massa atômica do elemento que a gente coloca como a letra U, tá? Então, eles pegaram, então, o elemento carbono, tem número atômico, massa atômica 12 e número atômico 6, e a partir do carbono, eles estabeleceram aquilo que nós chamamos de massa atômica. Então, o que representa esse Uzinho aí, tá? Que a gente chama de número de massa, que a gente também substitui por gramas por mol. Esse Uzinho nada mais é do que 1/12, tá? Da massa atômica do átomo de carbono. Então, de uma forma muito simples,
1/12 da massa atômica do átomo de carbono. Então é facinho, né, Zé? Isso. Então, ó, como padrão, ele pegou então o carbono, ó, dividiu esse carbono aqui, ó, em 12 partes. E quando ele divide o carbono em 12 partes, você tem aqui, ó, 1/12, tá, do carbono, cuja massa é 12 unidades. Então, ó, 1/12 da massa do carbono, que é 12 unidades, você vai ter, então, uma unidade de massa, que nós chamamos. Então, algo bem simples, algo bem bobinho, tá? Qualquer criança sabe disso. Então, ficou estabelecido que a unidade de massa atômica corresponde, então, a 1/12 do isótopo 12 de carbono, tá? Então, resolveram estabelecer, então, uma estimativa em gramas para quanto que você teria essa massa em gramas. E ficou estabelecido também, em laboratório, tá, em testes empíricos, que, basicamente, e de cálculos, obviamente, basicamente, 1/12 de carbono, uma unidade de massa, você teria esse valor aqui, que é muito importante em alguns cálculos que a gente vai aprender na estequiometria. Você teria esse valor aí de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Então, seria o equivalente aí a uma unidade de massa ou 1/12 do átomo de carbono. Então, esse número, normalmente no enunciado dos exercícios, ele vai te dar um U é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24, tá? Gramas. Um valor, né, extremamente pequeno. Bom, a partir daí você tem, então, aquilo que nós chamamos da equiparação ou comparação entre os elementos presentes na tabela. Então, você vai ter, por exemplo, a massa de um átomo, a gente chama, então, de massa atômica, tá? E essa massa atômica, ela é expressa por U, que indica quantas vezes o átomo é maior do que 1/12 do átomo de carbono. Agora, em proporção à massa atômica, você vai ter a proporção dos outros elementos diferentes do carbono. Por exemplo, se eu te disser que a massa atômica do hélio é 4U, significa que a massa atômica do hélio nada mais é do que 4 vezes maior do que 1/12 do átomo de carbono. Se eu tenho que a massa do cálcio é 40 unidades de massa, que a gente vai ver que é a mesma coisa também que 40 gramas por mol, tá? É a mesma coisa que a gente falar que é 40 vezes 1/12, tá? Da massa do cálcio. Bom, e assim vai. Isso é a massa atômica. Agora, eu posso ter a massa também de um elemento. Aí, quando eu estabeleço por massa de elemento, eu posso fazer também aquilo que foi feito lá atrás, para alguns teóricos, com relação à tabela periódica, que estabeleceu-se, então, uma média aritmética entre os compostos. Ou entre compostos, ou entre aquilo que nós chamamos de isótopos, tá? Porque, por exemplo, quando você compara o hidrogênio, eu tenho o hidrogênio convencional, ele tem massa 1, eu tenho o segundo hidrogênio que tem massa 2, e tenho o terceiro hidrogênio que tem massa 3. Então, eu tenho o hidrogênio que a gente chama de prótio, tá? Eu tenho o hidrogênio que a gente chama de trítio, e tenho o hidrogênio que a gente chama de deutério. Então, ele apresenta 3 massas distintas. Então, dá para eu estabelecer a partir, então, de uma média, para eu saber, então, Zé, entre esses elementos que compreende a natureza, para eu ter a massa dele? Dá para eu saber. E aqui ele está falando também de alguns isótopos, por exemplo, como o cloro, tá? E você tem 2 isótopos na natureza. Você tem o cloro 35 e o cloro 37, tá? E aqui você tem a proporção. Então, qual que é a proporção maior que você tem na natureza? A proporção maior é do cloro 35. Então, o cloro 37 você tem uma abundância menor, tá? Então, aqui você tem as massas atômicas representadas aí tanto pelo 35 quanto pelo 37. Então, se você quer saber, então, qual que é a massa, ou qual seria a média ponderada das massas do elemento cloro na natureza, você faria aqui, então, ó, que nós chamamos, então, tá, de média aritmética, que vocês conhecem bem entre os 2 elementos, tá?
Essa média aritmética, ela envolve o percentual da abundância desse elemento na natureza, vezes a sua massa. Aqui, idem, ó, então o percentual 75,4 vezes 35. O percentual que você tem aqui, ó, ou percentual, tanto faz, você teria 24,6 vezes 37, tá? Tudo isso dividido por 100, para eu cortar aqui a porcentagem, ou você entra aqui com o valor de 0,754 e 0,224, tá? Você teria aqui a massa atômica média ponderada do elemento cloro, que fica, então, quando você olha para a tabela periódica, você se depara com essa massa de 35,5, tá? Por isso que você tem essa massa de 35,5 que aparece na tabela periódica, porque envolve os dois isótopos de cloro presentes na tabela periódica. Então, lembrando que isótopos são elementos químicos ou átomos que apresentam o mesmo número atômico, porém você pode ter aqui, ou você tem, uma divergência entre as massas atômicas, tá? Então, bem simplesinho, bem bobinho, né, a questão. E vamos aqui, ó, só para esquecer aqui um outro detalhe. Olha só. Você pode ter, então, quando você tem mais isótopos, você vai usar essa mesma situação, tá? Você vai pegando as massas. Aqui, por exemplo, a situação que eu mencionei para vocês agora há pouco, que é a situação do hidrogênio, tá? Você tem a massa atômica 1 vezes P1, massa atômica 2 vezes a percentagem 2, assim vai, tudo isso dividido por 100. Aí você chega à média, e a tabela periódica, ela registra apenas a média desses elementos que ocorrem na natureza, tá? Tanto na porcentagem, diretamente daquilo que ocorre na natureza. Bom, e você tem também o que nós chamamos de massa molecular. Então, a massa molecular, tecnicamente, nada mais é do que a somatória das massas atômicas, né? Lembrando que esse símbolo aqui na matemática, vocês conhecem bem aí da matemática, ele significa somatório. Então, aqui nós temos, então, a somatória das massas atômicas. Ah, Zé, dá para eu fazer, então, a massa molecular? Dá. Então, se eu tenho, por exemplo, CaCO3, eu tenho a massa do cálcio, eu tenho a massa do carbono e tenho a massa do oxigênio. 3 oxigênios. Aí eu vou calcular, que vocês já sabem, a gente já viu muito isso no primeiro ano e no 9º ano também, tá? Como é que a gente calcula a massa, a gente vai ver nos exercícios. Aí nós chegamos aqui nessa constante, tá? Que o indivíduo que deu nome a ela, que é a constante de Avogadro, tá? Ele mesmo não conseguiu estabelecer o valor numérico dessa constante, certo? Mas ele estabeleceu que essa constante ela representaria um determinado número relativo a elementos químicos, relativos a átomos, tá? Então, moléculas. Então, ele sabia que esse número existia, mas ele não conseguiu, tecnicamente, matematicamente, tá? Estabelecer esse número. Já no século XX, você tem, então, o estabelecimento desse número, que é a constante que ficou em homenagem a ele que teve a ideia, embora ele não conseguiu efetivar isso, né, mas ele teve essa ideia. Esse número ele foi pré-estabelecido, foi aceito até então pela IUPAC, diga-se de passagem. Pode haver aqui algumas evoluções no campo da química e pode ter aqui uma certa alteração nesse número. Esse número conhecido como número de Avogadro é esse número que você conhece, que a gente resume no 6 vezes 10 a 23 por mol, né? Então, 6 vezes 10 a 23 por mol, ou ainda vai depender do enunciado do exercício. Alguns exercícios você vai ter aí, né, 6,02, tá? Só para te dar encher um pouquinho mais o saco, né? Na hora de fazer a conta, vezes 10 a 23 por mol a menos 1, tá certo? Então, Zé, uma definição bem simples de mol. A definição de mol é uma definição relativa. Por quê? Mol, ele pode representar a quantidade de matéria, tá? De 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, elementos químicos, e assim vai,
tá? Depende daquilo que você está trabalhando. Mas essa constante, tá? De Avogadro, você tem que guardar, ou sempre vai, nem precisa guardar que vai aparecer no exercício, mas você tem que saber que ela refere-se, tá? Ao mol, que é a quantidade de matéria que contém essa constante em átomos, em moléculas, ou íons, ou elementos químicos, ou aquilo que você estiver trabalhando de acordo com o exercício pré-estabelecido, tá? E outra coisa também interessante, para a gente já ir caminhando para o final, uma resolução aqui recente da União Química aí, Internacional de Química Aplicada, tá? É essa aqui, ó. Que mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono, tá? Aí volta aquele conceito de massa atômica, contidos em 12 gramas do carbono, tá? Com o isótopo mais comum na natureza. Então, tem essa resolução, a gente chama de recente, mas já tem cerca de 10 anos, mais de 10 anos, tá? Que ela faz essa conexão do mol com 12 gramas de carbono. Então, quando a gente fala de massa, agora, ó, massa molar, você vai substituir esse Uzinho, a partir dessa conexão estabelecida com o carbono, por aquilo que eu disse lá no início da aula. Você vai estabelecer esse Uzinho pela grama por mol, tá? Pela situação de gramas por mol. Então, por exemplo, o sódio, você vai na tabela periódica e vê lá que a massa dele é média do sódio é 23 U. Deve ser 22 alguma coisa, tal, 22,9, aí você tem o arredondamento, tá? Daí o PAC, aí dá 23 unidades. Então, ó, essas 23 unidades aqui, ou 23U, na verdade, em todos os exercícios que envolvam estequiometria, a gente vai substituir esse 23U por 23 gramas por mol, que é a mesma coisa, tá? Então, isso significa que em 1 mol de sódio, eu tenho exatos 23 gramas, ou próximo a isso, 23 gramas, tá? Aí, se eu pegar um elemento, uma substância química, a água, se for água destilada, é uma substância química. Se for água que você bebe, é uma mistura composta, né? Porque tem sais minerais também. Se eu pegar a água, nessa situação aqui, ó, aí você sabe que a massa molecular da água, 2 hidrogênios com um oxigênio, o oxigênio é 16, 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2, com 16, 18 unidades, tá? Então, ó, 18U para água, eu vou representar aqui por 18 gramas por mol, beleza? Então, na próxima aula, da semana que vem, a gente vai começar a fazer exercícios aqui, ó, esses exercícios, e já vamos entrar no caderno 5, né? A gente vai terminando aqui o caderno 4, de Química, as nossas duas frentes, e vamos entrar para o caderno 5 e vamos valorizar muito essa questão agora dos exercícios, que são exercícios que a gente vai entrar na próxima aula já a partir dos cálculos que nós chamamos de cálculos estequiométricos, que são bastante fáceis aí para vocês, tá, guardarem, que vocês já sabem, de certa forma, que é a matéria elementar da química. Beleza? Então, a gente vai agora almoçar, né? A gente deu uma aula um pouco maior, a gente vai ter que dar uma adiantada. Amanhã eu volto com vocês, com biologia. Amanhã à tarde, vocês têm aula amanhã à tarde? Tem alguém vivo aí? Oi, Zé. Que Então, saiba, eu não, acho Zé. que não, porque a gente vai ter aula da Lenise hoje à tarde, aí amanhã à tarde acho que não tem nada. Se amanhã não render bem a aula de química, amanhã já vou avisando, já que eu vou pegar aquela frente também, vou dar uma adiantada naquela frente botânica, que é a biologia 3. Se amanhã render bem, não precisa. Se não render muito, vou ter que marcar uma aulinha para amanhã à tarde, tá? Para a gente dar um jeito de terminar com esse caderno 4 aí, para a gente começar ainda em setembro o caderno 5. Começando o caderno 5 em setembro, a gente dá jeito depois para ir empurrando aí, vai para terminar o material de vocês. A gente consegue terminar, por maior que seja. Você é louco, cara. Você deu 3 aulas hoje, como é que não vai dar? Não, tem que dar um jeito, meu caro.
Javier. A gente vai ter que dar um jeito. Então, vamos lá. Então, beleza, então? Então, amanhã eu volto com vocês, então. Deixa eu interromper a gravação aqui.